Se você gostaria de se tornar fluente no próximo ano, eu vou te passar o plano completo durante esse vídeo. Olá, amigos, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio. O primeiro passo, que é fundamental para todo mundo, é fazer o teste para saber o seu nível de inglês. Eu indico muito o teste F7. Eu fiz esse teste nesse ano e aí eu descobri que o meu inglês é o nível C2. E basicamente no site há 3 opções. Você pode fazer o teste de 15 minutos, que serve justamente para que você saiba o seu nível de inglês, mas também há a possibilidade de fazer 2 outros testes. O primeiro é o de 50 minutos. Esse serve para entender as suas habilidades com leitura e compreensão oral. Por outro lado, também tem o teste de 90 minutos, que serve para analisar suas habilidades de conversação, leitura, escrita e compreensão oral. Ao finalizar esse teste, você vai receber um certificado que pode ser colocado tanto no seu currículo quanto no LinkedIn. E foi exatamente esse que eu fiz, eu indico bastante. Mas se você quiser simplesmente saber o seu nível, o primeiro teste já é suficiente. Eu vou deixar o site na descrição para que você, em primeiro lugar, saiba o seu nível do inglês. Agora nós já podemos separar por níveis, então se você é iniciante no estudo do inglês, é fundamental que você já comece falando esse idioma. Isso vai evitar que você mantenha erros desde o começo do seu aprendizado e tenha dificuldades lá na frente. Mas você pode me perguntar, Lu, como é que eu vou falar desde o começo sem que eu saiba nada? Basicamente, você vai usar a técnica de shadowing. No shadowing, você treina o reading, o speaking e também o listening. Então, você vai treinar 3 áreas ao mesmo tempo e vai ser bem interessante no seu caso. Essa é uma das melhores estratégias para começar e quando você reparar que está evoluindo, isso vai te manter motivado. Já que você está no começo do aprendizado, é fundamental que você comece com um texto simples. E para isso, eu indico o site News in Levels, assim como o nome nos indica, há notícias e você pode conferir sobre diversos assuntos em níveis diferentes. Então, por exemplo, você vai ler um pouquinho sobre política no nível 1, se você é iniciante, nível 2, intermediário e nível 3, avançado. Mas nesse comecinho, o importante é que você mantenha a dificuldade no nível 1. Beleza, e além da técnica de shadowing, você vai também ouvir muito. Para isso, você vai usar a estratégia de Comprehensible Input. Essa é uma forma de você adquirir novas palavras. Como sabemos, é importante criar o ambiente do inglês. Muitas pessoas não têm a condição de ir em outro país que fala a língua inglesa para poder aprender. Então, é preciso criar o próprio ambiente para que seja possível adquirir esse idioma. Tudo o que você fizer, absolutamente tudo, deve ser em inglês, tendo a compreensão por apoio. Ou seja, você vai ouvir músicas em inglês e vai ler a letra em português. Você vai assistir série com legenda, ler livros e ver a tradução. Você também pode começar a seguir pessoas que falam inglês como a língua nativa. Também dá para escutar podcast. Tudo isso você vai fazer para que você crie o ambiente perfeito de aprendizado de inglês, já que você não vive em um país em que as pessoas falam inglês a todo momento. Mas é importante citar que nessa estratégia de input compreensível é fundamental que o conteúdo esteja ligeiramente acima do seu nível. Então, nesse começo, uma estratégia legal é que você comece a ler gibis, por exemplo. Nunca pegue um conteúdo que está muito acima do seu nível, porque o aprendizado nesse caso é mínimo. Para quem chegar no nível intermediário, o objetivo é se comunicar. Sendo assim, é fundamental continuar ouvindo, porque nós não conseguimos falar sem entender antes como, e nós entendemos através do ouvir, mas aqui é fundamental aumentar a complexidade do material em que você está usando. No caso dos gibis que eu acabei de citar, você pode deixar de lado um pouquinho para começar a ler livros. E no caso do News in Level, você já pode colocar na dificuldade 3, porque isso vai te ajudar a evoluir bastante. Lembra que no input compreensível você precisa estar um pouquinho acima do seu nível, é por isso que nós estamos colocando já o News in Level no nível avançado. E claro, nessa estratégia, você não precisa somente ler, mas também tem que identificar tudo que está fazendo ao seu redor para criar esse ambiente perfeito e se tornar fluente no próximo ano. Para todas as coisas que você estiver fazendo, aumente um pouquinho a dificuldade para ver o progresso. Por exemplo, você pode tentar fazer o shadowing de um vídeo de ciência, e assim você vai ver que o desafio vai ser maior, mas também a evolução vai ser bem melhor. Outro ponto importante para as pessoas que estão nesse nível é praticar a escrita. Mas como fazer isso sendo que você está estudando sozinho? É muito simples, você vai abrir o ChatGPT e você vai começar a se comunicar com ele em inglês. Você vai falar: eu estou tentando praticar o meu inglês. Será que nós podemos manter um diálogo? Além disso, seria importante que você corrigisse todos os meus erros. Eu vou colocar agora um exemplo sobre como fazer esse diálogo com o chat.
Na parte da fala, você vai reparar que nós começamos a conversar desde o começo usando a técnica de shadowing. Mas nesse caso, é importante que você comece a usar a sua mente e formular as frases de forma natural e individual. Então você não vai depender de um material, mas você vai precisar pensar para formular cada frase. Eu creio que uma das melhores formas de fazer isso é você conversar consigo mesmo. Diga como foi o seu dia a dia, o que você fez quando acordou, que horas você acordou, o que você comeu hoje, como foi o trabalho, o que tem estudado essa semana, que é um assunto bem interessante. Tente também explicar a sua opinião sobre determinado assunto em inglês, porque isso vai te ajudar a aprender a estruturar as frases e a criar coisas em inglês. Por fim, nós chegamos à fase da pessoa que está avançada e quer melhorar ainda mais. Eu estou nesse caso, inclusive. A minha primeira dica é que você continue fazendo shadowings, mas de conteúdos ainda mais complexos, por exemplo, documentários, podcasts sobre assuntos complicados como a política e também as finanças. Então você vai usar todos esses materiais para continuar usando a técnica de shadowing. Além disso, é muito importante ler. Esse vai ser o seu principal método de input. E aqui eu vou citar algo que geralmente eu não falo nos vídeos, mas que é: busque por conteúdos que você não tem interesse. Porque o objetivo aqui é que você evolua, não que você esteja ali no raso. Normalmente eu digo que o melhor material de estudo é aquele que você ama, mas nesse nível talvez não seja suficiente. Portanto, nós precisamos começar a nos acostumar a ler clássicos literários e artigos científicos, porque é esse tipo de vocabulário que é usado nesse tipo de conteúdo. A leitura pode sim ser completamente desinteressante para nós, mas fará com que a gente evolua. Se a gente insistir, vai ser um grande desafio, mas os resultados são imensuráveis. Sendo assim, depois que você escolher o livro que você vai ler, ou talvez o artigo científico, você vai separar um tempo para fazer o resumo de um capítulo. E ao fazer esse resumo, você vai usar todas as palavras que foram mais curiosas para você. Então você vai tentar usar aquele vocabulário acadêmico no seu resumo, porque assim você vai fixar as palavras. A minha dica é que enquanto você for lendo, vai marcando as palavras, talvez fazendo um círculo nelas, justamente com o objetivo de depois usá-las no seu resumo. Quanto à fala, é importante que você se desafie ainda mais. Então, uma dica é que você grave um vídeo sobre um assunto que você tem interesse, ou talvez sobre esse resumo que você fez do livro ou do artigo científico, e você vai postar isso no seu Instagram. Talvez só de pensar nisso já dê um frio na barriga, mas é fundamental entender que a exposição nos ajuda a aprender. Com isso, quando você for conversar com uma pessoa em inglês, você vai ter maior segurança, já que todos os seus seguidores no Instagram viram você falando inglês naquele vídeo. Eu não uso nenhum, por isso não vou indicar nenhum aplicativo, mas você também pode praticar com outras pessoas. Também é possível ter o auxílio de um professor, você pode, por exemplo, contratar aulas de conversação, e isso vai ser bem interessante no seu caso. O shadowing e o input compreensível, além de outras estratégias que eu mencionei nesse vídeo, também são usadas na Wonder Talk, que é a parceira do nosso canal. Se você tem interesse em acelerar o seu aprendizado, eu indico muito que você clique no primeiro link da descrição. Assim você vai entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso a promoções exclusivas para os amigos aqui do canal. E o shadowing foi uma das estratégias citadas. Se você não sabe como fazer, você pode aprender nesse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado.